Então, uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Com alegria que hoje, então, nós queremos acolher a nossa irmã do setor de São Borja, a Lilian, né? E juntamente com o seu esposo, que está aí do lado, seja bem-vindo também. E eu é o filho. Ah, é o filho? Eu só enxergava um pedaço. Olha o meu esposo aqui. Ai, é o Davi, Eliane. O Davi. Estou num curso, depois te ligo. Tá. Meu celular tocou bem na hora. Então, eu tinha colocado ali no grupo essa semana, que hoje seria bem importante a presença de todos, como sempre né? Porque nós estaríamos hoje passando a todos o nosso trabalho de conclusão, tá? Então, no final, depois que a Lilian falar, nós vamos estar colocando Henrique. Depois tu não vai conseguir falar, é isso? Não, depois das 8h30 não. Então, assim, quem sabe a gente pede licença para a Lilian e a gente explica e o Henrique dá uma explicadinha como que faz para entrar depois, tá? Então, nós vamos estar colocando esse link, o Henrique fala um pouquinho para nós, depois no final eu falo sobre o trabalho. Não, tem o trabalho final que a Helene vai explicar como vai funcionar e eu vou colocar um link lá no grupo no grupo do WhatsApp, um formulário do Google, para vocês responder lá e anexar lá um arquivo lá que a gente vai explicar como vai funcionar aí depois, mas é bem tranquila a questão, mas qualquer coisa vocês podem me procurar depois, tá? Eu fico depois à disposição e depois eu posso gravar um vídeo lá e coloco no grupo, acho que fica até mais fácil dele. Bom, acho que era. Então, nós carinhosamente queremos acolher a todos, em especial a Lilian, que está aí hoje, e a palavra é contigo, seja bem-vinda e que a gente possa aproveitar muito tudo isso que tu vai passar para nós hoje, tá? Um abraço, a palavra é contigo. Boa noite, shalom aí, queridos irmãos. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade, carinho e confiança. Realmente, como você disse, Liane, estamos quase finalizando essa formação de líderes, né? Mas e o quão grande foi esse projeto. Tenho certeza que agregou muito para os participantes como um todo, para todos nós, né? Nós, alguns que já têm um pouquinho mais de caminhada, pouquinhos dias a mais, né? Mas que foi de grande valia para a gente se reciclar, para a gente se motivar e, com certeza, acender um pouquinho mais a chama do amor de Deus nos nossos corações. Então, convido todos, antes de explanar o assunto, né, que coube a mim, vir compartilhar algumas palavras aqui com vocês, e digo com toda humildade, confesso que tive que dar mais uma estudadinha, né, me aprofundar nesse final de semana um pouquinho mais para trazer, para compartilhar com vocês esse tema. Inicialmente, vamos fazer nossa oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. São Paulo, rogai por nós. Nossa Senhora Conquistadora, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós.
Então, nós vamos iniciar. Hoje, como eu falei, queridos irmãos, eu tenho um ajudante aqui no meu lado, que é meu filho, o Davi, que certamente será um futuro cursilista e que também vive na nossa casa, né? Esse amor, né, do movimento no dia a dia aqui conosco, na nossa família. E ele também é coordenador do ABC aqui em São Borja e vem compartilhar um canto conosco, né, para nós entrarmos aí no clima do nosso trabalho. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Então, o tema hoje a refletirmos é o serviço nas diversas instâncias do MCC. Vamos seguindo aqui. Colocamos uma imagem aí do serviço, do servir. E eu tenho certeza que vocês, olhando essa imagem, vocês sabem o sentido que ela tem em nossas vidas. E refletimos com o Evangelho de João. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e voltou ao seu lugar. Disse aos discípulos: entendei o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés uns aos outros, dei-vos o exemplo, para que façais assim como eu fiz para vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que seu senhor, e o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Já quem sabeis disso, sereis felizes se o puserdes em prática. Então, esse evangelho do lava-pés, né? Que mostra o real sentido de servir, né? A forma de servir, a grandiosidade da humildade de Jesus. E como ele colocou, já que sabeis disso, sereis felizes se o puserdes em prática. Então, ele conta com o nosso servir. O que mais seria necessário para cada um conscientizar-se da necessidade de servir? O movimento de cursilhos de cristandade é um movimento de serviço a Deus e a seu plano, a Jesus Cristo e ao seu reino, à igreja e ao homem.
aqui nos mostra a grandiosidade do que é o nosso movimento dentro da nossa igreja, né? E quão grande é a nossa missão como cursilistas. A evangelização de ambientes é um serviço prestado ao Pai e ao seu plano, através do método próprio do MCC, que é querigmático vivencial, dando a conhecer, anunciando Jesus Cristo e os critérios do seu reino, cooperando com a missão da igreja de evangelizar, santificar e salvar o homem, todo e todo o homem. Então, a evangelização de ambientes, movimento, como ele fala aqui, ele é prestado, é um serviço prestado através do método do MCC, que ele é vivencial, ou seja, nos nossos ambientes, que a gente possa, aonde estiver, anunciar Jesus, os critérios do seu reino, cooperar com a missão da igreja, de evangelizar, e buscando santificar e salvar o homem todo. Aqui, quando ele diz o homem todo e todo homem, é o homem que está incluso num grande espaço, né, do mundo, por onde estiver, e todo homem, por inteiro, né, de alma e de coração. Este é o serviço externo que presta o MCC. Além disso, por sua origem e destinação, o MCC tem que ser sempre o servidor da verdade. Sempre. Não é um dia, não é eu fazer um cursilho, eu ser cursilista, um dia eu me portar como cursilista e outro dia me portar diferente. Enquanto igreja, enquanto paróquia, eu ajo de uma forma. Enquanto família, eu ajo de outra forma. Enquanto líder do meu trabalho, eu sirvo de outra forma. Então, tem que ser sempre o servidor da verdade, do que é correto. Em João 8, do 31 ao 32, diz o seguinte: se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Então, se agirmos como Jesus, como a palavra, como ele nos diz, ele nos ensina, seremos verdadeiros discípulos. E o nosso agir, ele será uma mensagem para outros irmãos e outras pessoas que estarão convivendo conosco no nosso dia a dia. Já ouvimos falar, né, muitas vezes que eu olhei para você e eu imaginei que você já fez o cursilho, você é cursilista. E realmente muitas pessoas no decorrer da sua caminhada, ela consegue se mostrar de uma forma diferente, consigo enxergar no meu irmão realmente Jesus Cristo, nas suas ações, na forma que ele age com seus irmãos, na forma até de falar com seus irmãos. Como dizia o padre José Augusto, né? Quem teve a possibilidade a oportunidade, né, de ouvir as palavras e os seus ensinamentos, ele dizia que o cursilista era muito exibido, que o cursilista dentro da igreja era o ser mais exibido, porque ele achava que realmente ele era o tal dentro da igreja, né? Mas de uma forma carinhosa, porque realmente o cursilista ele se dedica, ele busca aprender, né? Mas sempre vivendo a palavra de Deus,
né? Vivendo como Deus quer, como Jesus Cristo quer. Constituído por pessoas livres, sendo cristocêntrico, tem que proclamar e viver em todos os seus atos, como a gente estava falando, né? A pessoa de Jesus Cristo. Assim, o MCC está obrigado a proclamar a verdade. Proclamar a verdade sobre Deus, proclamar a verdade sobre a igreja e proclamar a verdade sobre os homens. O MCC tem instâncias internas que dependem do serviço contínuo, perseverante, generoso e gratuito de todos e de cada um dos seus integrantes. O serviço deve expressar-se a partir do tripé, no nosso tripé, que é a oração, formação e ação, né? Então, quando a gente está a serviço da nossa igreja, a serviço do nosso movimento, todo serviço ele deve expressar-se a partir do tripé oração, formação e ação. Por quê que ele deve estar? A oração, né, é a disponibilidade em servir. A disponibilidade em servir deve brotar da intimidade com Deus, possível somente através da oração pessoal, comunitária, litúrgica, que esclarece, alenta e impulsiona o serviço. Serviço de livres e não de escravos. Então, gente, assim, ó, a oração, em todas as nossas ações do movimento, do servir de todos os eventos, digamos, das ações que a gente realiza dentro do movimento, sempre a oração deve estar em primeiro lugar, né? A oração, quando a gente vai fazer uma ação pelo outro, eu vou rezar para que dê tudo certo na tua caminhada. Você vai, como irmão, você vai fazer uma cirurgia, você está hospitalizado. Eu vou rezar por vocês, a minha oração está muito presente. E sempre quando a gente for servir também, seja num almoço da paróquia, que a gente precisa realizar um evento para a paróquia, seja as ações junto aos grupos de jovens, seja qualquer ação que a gente realizar, a oração deve estar presente. Um cursílio a ser realizado, a oração começa quando um termina, começa a oração pelo outro cursílio no dia seguinte. Então, e o serviço, ali, ó, como a gente colocou, serviço de livres e não de escravos. Quando a gente aceita, quando a gente dá o nosso sim, eu digo que sempre a gente deve dar um sim realmente como o sim de Maria, né? Maria confiou e realmente se entregou. O serviço do cursilista, ele deve ser livre. Nada deve ser como um peso na caminhada. Eu aceitei hoje, eu dei o meu sim para falar sobre o serviço nas diversas instâncias do MCC. Mas eu devo dar o meu sim com alegria, assim como eu estou dando. Me organizei o meu dia, a minha noite, para que eu estivesse para o cursílio, para esse momento. Rezei, oração fez parte para esse momento? Sim, muito. E hoje, antes de rezar juntamente com vocês, a minha oração estava aqui presente para que eu pudesse passar essa mensagem da melhor forma que vocês entendessem o que eu gostaria de transmitir. Então, tudo que tem a oração, ela remete de uma forma leve e as coisas acontecem naturalmente. E há poucos dias eu estava comentando aqui em São Borja
com um exemplo dos nossos almoços, e acredito que todos os eventos que vocês realizam nas cidades, nas suas paróquias. E aí nós comentávamos com o padre Evandro aqui. Quando nós vamos fazer um almoço, não é só o servir, o trabalhar na cozinha, cortar cebola, cortar a carne, cortar saladas, não. Antes de nós iniciarmos essa ação, nós sempre temos os momentos de espiritualização. Então, na sexta-feira, quando a gente começa a arrumar o salão, tem o primeiro momento de espiritualização, para nós estarmos juntos em oração. No sábado pela manhã, temos novamente outro momento de espiritualização. E no domingo, antes de servir o almoço, temos outro momento de espiritualização. E na cozinha, muitas vezes, estamos cozinhando e cantando e rezando. E a gente sabe que é do movimento e é diferente, é um servir diferente. A oração aqui representa o que nos move a servir. A oração nos dá aquela confiança, aquele alento, para que a gente sirva com amor, com confiança. E falo também da oração como cursilista na participação das missas, participação da liturgia. Porque para sermos cursilistas, bons cursilistas, precisamos ser, primeiramente, bons cristãos. E bons cristãos participam da missa. É necessário esse alimento semanal, diário. Não tem como sermos cursilistas sem participarmos das missas. Tem como, mas antes de sermos cursilistas, precisamos ser cristãos. Precisamos nos alimentar da palavra, precisamos nos alimentar da Eucaristia, precisamos orar em comunidade. Isso faz a diferença na nossa vida como cursilista e nos dá força para evangelizar em nossos ambientes semanalmente e diariamente. O serviço deve ser um meio para se atingir um objetivo. Se não se compreende, olha só, que essa aí é um exemplo. Se não se compreende o projeto de uma casa a ser construída, vou saber como e onde assentar um tijolo? Então, é necessário conhecer também os livros do movimento, a riqueza que o movimento tem a nos oferecer, as riquezas dos documentos da igreja. Eu tenho que estar disposto a compreender o projeto. Para isto, a formação é absolutamente necessária. Certamente, se nós procurarmos conhecer esses documentos, do movimento, da igreja, nós vamos ser mais confiantes quando a gente falar sobre o reino de Deus. Então, bem como diz ali, se nós não compreendemos o projeto de uma casa a ser construída, certamente eu vou ter dificuldade em assentar os tijolos. Então, vamos sempre procurar essa formação. A quem servimos? Para quem nós servimos de fato? Se nós tivermos uma resposta clara a essa pergunta, o trabalho será sempre leve para nós e agradável àquele a quem servimos. Tem coisa melhor do que servir a Deus? Quantas vezes saímos de um cursilho com o coração em chamas, felizes,
com a alegria do servir, emotivos, realizados em poder passar esse amor de Cristo para outras pessoas. Quantas vezes tivemos essa oportunidade linda de fazer a diferença na vida de alguém? Mas será que eu sirvo para mim, Lilian? Não. Eu sirvo para Deus, para Cristo, para os meus irmãos, mas principalmente para Deus. E quando eu sirvo a Deus, a minha gratidão é maior. A formação representa o como servir, porque traz à mente daquele que serve o projeto como um todo. E a ação representa o para que servir. E aí, não é maior a admiração e o valor do projetista que contempla uma grande obra do que a do peão que cavou o primeiro buraco ou assentou o primeiro tijolo para que a obra pudesse se realizar. E no cursilho é assim também, né, pessoal? No MCC não há patrões nem empregados. Há sim colaboradores nas diversas funções para que a edificação da obra necessária e com a qual estão comprometidos. Então, no MCC não tem, claro que tem algumas funções de coordenadores, vice-coordenadores, tesoureiros, para o andamento do setor, né? De cada setor, de cada grupo executivo, mas não existem patrões nem empregados, somos todos irmãos, né? E não há diferença de quem é um mensageiro, de quem limpa um banheiro, de quem faz um almoço, de quem lava aquela panela. Então, todos somos irmãos e todas as ações são importantes dentro de um retiro, dentro de uma ação a ser realizada. Às vezes, aquela pessoa que está ali com o ombro amigo é importante para dar a confiança, que a gente possa dar a confiança de servir melhor. Então, cada qual com seus talentos e disponibilidade. E aqui eu digo cada qual com seus talentos e disponibilidade. E eu hoje estava aqui preparando e lembro aqui com o Davi, né, Davi, quando era pequeno, e eu lembro, e isso me vem muito à mente, e sempre me vem também quando eu estou a serviço. E muitas vezes no dia a dia, vocês sabem da movimentação dos nossos dias, né, do nosso trabalho, dos nossos compromissos, e muitas vezes a gente fica, será que eu vou dar conta? Será que eu posso? E eu lembro que o Davi, quando era pequenininho, no grupo Girassol ainda, quando iniciou, com 7 aninhos, ele deu uma mensagem para as crianças e eu ajudei na parábola dos talentos, que não desperdice os seus dons, né? E eu lembro que aquele momento que ele foi convidado, ele foi chamado tão pequeno, e é isso que eu acredito no decorrer dessa caminhada, dentro do movimento, e ele foi chamado para dar essa mensagem da parábola dos talentos, e a mãe, é claro, né, com todo o seu amor, foi ajudar a preparar essa mensagem. O Pedrinho, inclusive, estava nessa ocasião. O Pedrinho estava, né, nesse momento. E aí, e eu sempre disse para ele, meu filho, sempre devemos colocar os nossos talentos à disponibilidade do servir a Cristo. E a partir dali eu sempre incentivo, e também me vem à cabeça essa parábola. Eu acho que muitos devem conhecer, né? Então, que a lição da parábola
dos talentos, ela mostra como todos teremos que prestar conta a Jesus. Jesus dá a cada um de nós uma missão, de acordo com nossa capacidade. Para cumprir a missão, ele nos dá recursos como dons, bens materiais ou conhecimentos. Nós precisamos investir esses recursos para cumprir a missão. O tamanho do sucesso não é o mais importante para Deus. Então, a gente não deve desperdiçar os dons que Deus nos deu e colocar sempre a serviço. Então, é a oração, o tripé da vida do cursilista é oração, formação e ação, né? Que a gente explanou aí a importância de cada um desses tripés quando estamos a serviço de Deus, para o reino de Deus. E aqui também nos mostra os diversos graus de serviço no MCC. E aqui, com esse estudo, eu pude ver a grandiosidade do nosso movimento, a dimensão do nosso movimento, quanto ao serviço ao próximo, com o calor da amizade fraterna, o ombro amigo, a oração de intercessão pelo outro, né? Os diversos graus de serviço no MCC, ó. Que lindo, né, gente? Serviço ao próximo. Com o calor da amizade fraterna. Quando somos o ombro amigo para alguém. A oração de intercessão pelo outro. Quanto a gente fez isso nesse período de pandemia, né? Pelos irmãos que se foram, pelas famílias que ficam, pelos irmãos que estiveram doentes. E quanto nós sentimos essa força do grupo que vem dessa maneira. O serviço também ao grupo, núcleo, somando-se à ação de outro, na busca de concretizar um objetivo do grupo em prol dos seus membros ou de seus objetivos imediatos. Esse serviço seria ao próprio movimento, a algum grupo da igreja, né? Na busca de concretizar um objetivo. Quando a gente se une como movimento, como serviço a um grupo. Serviço ao GED. Aqui o grupo seria o nosso setor, um exemplo, né? Uma ação que a gente queira desenvolver dentro do nosso setor, da nossa paróquia, e é um grupo específico. Serviço ao GED. Em todas ou em quaisquer de suas áreas, quando estamos a serviço do grupo executivo diocesano, mas também do nosso setor, né? Para realizar, quando somos quando somos cursílio e quando somos pós-cursílio, servindo assim as pessoas, grupos ou núcleos e servindo a sua diocese. A forma que a gente tem de servir ao sendo pré-cursílio, fazendo todo aquele trabalho antes, né, de um ano antes, como pré, na nossa comunidade, sendo cursílio, né, no nosso dia a dia, sendo pós, acolhendo, participando das nossas escolas, sendo pós, acolhendo nossos irmãos, acolhendo todos aqueles que tiveram a alegria de participar de um retiro. Aqui o serviço ao GER, servindo aos GEDs de sua região, servindo a igreja em sua região, né? É uma outra forma de serviço dentro das diversas instâncias do MCC. Quando serviço ao GEM, que é servir a igreja, aos grupos, aos GER,
a grupos executivos regionais, né, grupos executivos diocesanos, e servindo ao Organismo Mundial de Cursilhos de Cristandade. Olha só a grandeza que é o nosso movimento, né? O Organismo Mundial de Cursilhos de Cristandade. E serviço aos grupos internacionais, servindo o MCC em todos os países que pertencem ao seu grupo internacional, refletindo sobre o MCC, seu carisma, seus objetivos, sua caminhada. E aqui a gente pode ver, olha só, serviço ao OMCC, né? Serviço ao reino de Deus e à igreja, servindo todos os grupos internacionais, servindo indiretamente a todos os grupos internacionais, aqui, repetir, servindo regionais e diocesanos, servindo aos membros do MCC. Então, aqui a gente pode ver a grandiosidade que é o nosso movimento, não só como nosso setor, como o GED, mas como regional, como nacional, como internacional. E o propósito desse nosso movimento, ele é muito grandioso. Ele tem um padrão, ele tem um modelo. Ele foi muito bem pensado. E quando a gente se coloca a serviço, pensando, eu principalmente, volta aqui, Davi, só para mim, só um momentinho, pessoal. Gostaria de enxergar um pouco os irmãos. Quando a gente se coloca a serviço do movimento, eu sempre penso, principalmente do movimento como segmento de movimento, como segmento de cursilho, eu sempre penso naquelas pessoas que fizeram de tudo para que esse movimento perseverasse, que ele estivesse presente até hoje, acontecendo hoje nas nossas vidas, né? E quanto é grande a nossa missão como cursilista, porque se foi bom para mim, se esse movimento ele é bom para mim na minha caminhada, eu não quero que ele termine. E se eu não quero que ele termine, eu também tenho que colocar o meu serviço à disposição desse movimento, né? E eu coloco o meu testemunho aqui desde 2007, quando nós tivemos essa oportunidade, esse chamado de Cristo nas nossas vidas, e são 14 anos de caminhada, com certeza, pensando com muito amor no que o cursilho nos proporciona, né? E tivemos a nossa vida se transformou como movimento, como família, na participação da vida em igreja, principalmente. E nossos filhos viveram uma vida diferente a partir de 2007. Né? A nossa vida em família se transformou. Então, tivemos uma caminhada também muito grande a serviço do ABC, do grupo ABC, onde nossa filha, a Leandre, ela coordenou por 2 anos o ABC, e nós, como pais, acompanhamos ela sendo coordenadores da vogalia do ABC aqui em São Borja. E aí nós tivemos essa oportunidade de caminhar juntos com os jovens, mas nunca esquecendo o nosso primeiro amor, que é o nosso MCC. Sempre uma caminhada lado a lado. Não é porque eu participo da vogalia dos jovens que eu acho que eu já estou servindo ao reino de Deus.
e aí o movimento de Cursílios já não precisa tanto de mim. Não. O MCC é o meu primeiro amor. O MCC é que me trouxe para essa caminhada diferente. O toque-toque foi dado lá no meu cursilho, né? Então, eu, como tia de uma vogalia, sirvo com muito amor, porque é muito bom. Mas se me chamarem para servir como com pré-cursilho, eu estou disponível. Se me chamarem para ser pós-cursilho, formação, estou disponível. E essa grandiosidade, essa dimensão que a gente deve ter no nosso coração, essa ciência. Porque para a gente dar continuidade no nosso movimento, nos nossos setores, na nossa diocese, no GER, no Brasil e no mundo afora, cada um aqui deve fazer a sua parte, né? E então, eu coloco isso como um testemunho, que a gente, quando serve aqui, realmente a gente serve com amor, né? E agora, assim, ó, também fomos, né, em 2000, e nós estamos em 2021, 2017, 2018, eu e o André servimos como coordenadores. E aí vem aquela questão, né? Ah, mas não é fácil ser coordenador de um setor. E, gente, nós devemos cada vez mais tornar essa função que seja leve, porque pode ter certeza que nós ganhamos muito mais. A gente ganha muito mais, a gente ama cada vez mais esse movimento quando a gente está disponível também para puxar à frente de um modo, né, bem discreto, porque todos pegam juntos. E agora vem as eleições aí futuras para novos coordenadores. Hoje nós estamos ainda como base, como vice-coordenadores. Depois de 2 anos, nós descansamos um pouquinho, 1 ano, e recebemos o convite da tia Neuza aqui do setor para sermos base, sermos vice deles, da Neuza e do Valteron. E estamos novamente servindo com muito amor. E a gente estava conversando na reunião do setor na semana passada, que a gente está, né, prestes a uma eleição de novos coordenadores. E que as pessoas devem olhar isso como algo leve e não como um peso. E pode ter certeza que o movimento para servir nas diversas instâncias, ele precisa de ti. Ele precisa de ti. Ah, ser coordenador é descascar um abacaxi? Jamais. Jamais. Porque quando a gente coordena com a ação do Espírito Santo e Cristo muito presente nas nossas vidas, a gente serve com amor e muitas coisas não acontecem como a gente quer, é como Ele quer. Basta estarmos disponíveis, né? E também quero convidar a Liane, até, né, conversei com ela um pouquinho essa semana, para que desse seu testemunho também de servir, ela que serve, né, a igreja, que serve com muito amor e que deu o seu sim ao assumir a UGED, né? E então queremos se ouvir um pouquinho, Liane. A Lilian falando assim, vem aquele... A gente faz o filme da vida, né? De tudo que a gente já fez. E realmente a gente só se coloca a servir. Estão me ouvindo? Sim? E a gente só se coloca a servir quando a gente entende, sente esse amor, né, que nós temos por esse Cristo. E eu nem sempre tive apoio, tanto família,
para poder fazer isso, que para mim é extremamente importante. Eu não consigo ficar sem as coisas de Deus na minha vida, né? Não consigo. E foi uma riqueza muito grande quando eu consegui que meu marido fosse fazer o cursilho. E eu lembro que ele voltou e ele me disse, agora eu entendo por que tu faz isso. Então, né, foi um presente que eu ganhei, o sim dele. E eu sou uma pessoa muito hiperativa, não gosto de mesmice, de ficar fazendo a mesma coisa. Então, eu gosto eu gosto de me desafiar, né? Então, agora, nesse momento, eu estou coordenando o GED. Está sendo uma experiência, assim, ó, maravilhosa, apesar de estarmos, assim, nesse clima de pandemia, né? Eu acho que a gente conseguiu fazer muita coisa esse ano. Também já fui coordenadora do movimento, acho que faz uns 15 anos que eu sou sempre lado a lado com os coordenadores, ajudando, né? Pegando junto. E eu vejo assim, o movimento de cursilhos é muito fácil a gente trabalhar, porque nós somos um grupo, nós não somos um bando de gente, não é verdade? Ser um grupo é diferente de ser um bando. Essa semana eu estava numa reunião, eu lembro que o padre Alvano falou isso. É o grupo que trabalha junto, então não é difícil. E nós que estamos aqui nesse curso, o nosso objetivo enquanto GED era esse aqui, ó, demonstrar porque quem está aqui foi escolhido a dedinho pelo seu coordenador, né? Antes de ser pelo coordenador, foi Jesus que escolheu vocês para estarem aqui. Porque é uma caminhada que está sendo preparada. E a Lilian falou muito bem sobre esse servir. Então, isso é uma coisa que a gente faz assim, ó, com amor, com carinho, com leveza, com alegria, com tranquilidade. Nada é difícil fazer. Nada é difícil fazer para Deus, né? Então, estar coordenando o GED é uma maravilha, né? Eu agradeço por esta oportunidade que Deus está me dando. Assim como coordenar uma comunidade, coordenar o movimento. Então, fica aqui o nosso recadinho, né? Não digam não para as coisas de Deus. E o que isso faz? Com que a gente cresça como pessoa, isso é muito importante, tá? Então, era isso, Lilian. É ótimo. Sim, muito obrigada, né, Liane? Se alguém também quiser compartilhar, né, eu sei que aqui tem muitos servidores que estão aqui no grupo, né, mas realmente é bem isso, né, Liane? E que a gente possa realmente sempre dar o nosso sim de coração, né? Até, às vezes, meu esposo aqui brinca um pouquinho, o André, né, quem conhece, Lilian, tu quer abraçar o mundo, ele diz, né? Mas realmente é muito difícil eu dar um não. Realmente é quando eu vejo que não há possibilidades mesmo, né? Porque, principalmente quando é para Deus. E o conhecimento que a gente tem, né, Lilian? A gente cresce porque a gente aprende muito. A gente vive isso. Né? Eu sou o que eu sou hoje graças à caminhada desse movimento, né? Aqui eu aprendi a falar um pouquinho mais, a gente aprende muitas coisas, né? E esse material, e esse material que nós temos aqui do treinamento de líderes, né? Eu até imprimi aqui que eu tenho o livrinho do cursilho. Ele é muito rico, gente. Ele é muito rico, ele é para a vida. Ele é para a vida. Todos esses módulos que nós tivemos aqui nesse desenvolvimento de líderes, ele é para a vida. Não é só para nós cursilistas, né? Porque ele fala das coisas de Deus, e as coisas de Deus são o nosso dia a dia. É o que nós vivemos no nosso dia a dia, né? E também colocar, né, Liane, que quando nós fomos coordenadores, a gente estava lembrando
eu tinha o Miguelzinho, acho que tinha 2 aninhos, né? A Leandre estudando em Pelotas, longe de nós, uma filha estudando, precisando, o outro filho adolescente. E se a gente for sempre colocar empecilhos e dizer, esse não é o momento, porque eu tenho isso, porque eu tenho esse compromisso, eu tenho meu trabalho. Claro que eu também tenho meu trabalho, todos nós precisamos para sobreviver. Mas, se a gente for pensar nesses empecilhos, sempre vai ter algo que não vai nos impedir de estar a serviço. Então, a gente deve se organizar para que a gente sirva da melhor forma possível, né? Porque quando a gente serve a Cristo, as outras coisas do nosso dia a dia se tornam também leves, naturalmente, né? Então, eu quero agradecer essa oportunidade, né, de vocês estarem conosco nessa noite, de poder compartilhar um pouquinho, acho que principalmente do meu sentimento, do meu coração, né, de estar a serviço mesmo, de passar esse amor que eu gostaria que todos tivessem, né, o que eu sinto quando eu sirvo a Deus. Então, queremos convidar o Davi para finalizar aqui um pouquinho com mais um canto de reflexão, né, e que a gente possa, né, sempre estar de coração aberto para esses chamados, entender esses chamados, porque às vezes é numa simples ação que Deus nos chama, e às vezes a gente só vai entender depois que essa ação acontece. Me chamaram para um retiro. Por quê? Por que esse chamado? Sempre que Cristo coloca alguns desafios na minha caminhada, eu sempre pergunto, Cristo, o que tu quer me mostrar com isso? E curto esse momento como um aprendizado. E assim somos chamados, que a gente possa ter essa sensibilidade de perceber que Cristo quer algo a mais contigo. Davi. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado, tá? Alguém chama, ele me ama, me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto. Para o mudo, o que ele me diz, vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixas todas as coisas só por mim, me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim, porém não acabar junto de mim. Você vai entender porque é bom servir. Um, dois, três. Que beleza! 1, 2, 3. Muito obrigado. Agora eu te achava tu uma mimosa, agora o Davi eu achei um mimoso também. Querido. A gente Obrigado. sempre, né? Obrigado, Lilian. Eu sempre procuro incluir a família de uma forma ou outra juntinho, né, comigo, digo, porque a minha felicidade é eles estarem servindo conosco, né? Com certeza. Então, Lilian, assim, ó, muito obrigado.
pela maneira que tu passaste para nós, né? Esse teu tema tão importante, tão sério dentro do movimento, porque o movimento precisa de mim, precisa de ti, de ti, de ti, de cada um que está aí, né? Aqueles que nos precederam trabalharam e serviram de coração, e é o que nós devemos fazer agora, né? Então, assim, ó, muito bom, parabéns, muito obrigado pelo teu sim e Obrigada. pela forma que tu passaste para nós esse teu trabalho, tá? Eliane, sabe que eu tá aqui no meu coração e eu tenho que compartilhar também com vocês. Mais um segundinho. E eu digo assim, ó, quando eu falo desse segmento do movimento, eu olho assim, ó, para o tio Odilon. Quem aí conhece o tio Odilon aqui, a tia Terezinha, né? Uhum. E quantos que passaram dentro do movimento, como o Ori, o Eusébio, o Ciro Manuel, né? E que a gente tem um carinho. E eu, quando eu olhava sempre para eles, encontrava nos finais de retiro, eu digo assim, ó, quão grande é a nossa responsabilidade de dar seguimento nesse movimento. E quando eu converso sempre aqui em São Borja com o Odilon, eu sinto isso dele, a confiança que ele coloca em nós e espera de nós, porque foi árdua essa busca para a retomada do movimento na nossa diocese, né? E o quanto ele coloca assim para nós como uma pedra preciosa que deve ser cuidada com amor, né? Então, assim, eles são as nossas inspirações, eu acredito, não que a nossa inspiração é Deus, né? Mas, assim, o carinho que a gente tem, eu acho que a minha responsabilidade é maior também quando eu lembro dessas pessoas, que nós somos responsáveis por darmos continuidade nesse movimento, né? É grande, muito grande a nossa responsabilidade, né? Todos esses que tu falou, assim, acho que, não sei se esse pessoal mais novo conhece, né? São pessoas extremamente importantes. E por mais que hoje eles estejam na retaguarda, a gente olha para eles assim como estrela, né? Estrela. E que a gente possa chegar lá também e dizer, ó, alguém dizer isso de nós também. Que eu não fui aquele que fiquei sentado na cadeira em 1000 escolas e não dei aquele meu serviço, aquele meu trabalho mais que é necessário dentro do movimento, tá? Obrigado, Lília. Obrigada. Tá? Carinho. Então, assim, ó, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho e depois eu vou pedir, Padre Pedrinho, será que saiu já? Pedir para o Padre Pedrinho dar bênção para nós, tá? Então, assim, ó, nós estaremos colocando um link no grupo e ele é daquele mesmo estilo do questionamento inicial que nós colocamos, aonde vocês vão lá, vão clicar, vão respondendo as questões, e aí nós temos, são 2 coisas que terão que fazer, tá? Primeiro, nós estamos pedindo que vocês façam um pequeno vídeo, mas é um vídeo pequeno mesmo, porque esse vídeo depois nós vamos fazer o encerramento colocando esses vídeos de vocês, que não passe de 1 minuto, tá? Se por acaso alguém realmente não conseguir fazer o vídeo, mas é um vídeo de 1 minuto que a gente grava no celular e vai mandar para o Henrique. E aí nós vamos fazer essa montagem. Ali tem tudo direitinho. O que vocês vão fazer neste vídeo, né? Falando assim um pouquinho de como eu percebi todo esse nosso encontro de formação, se ele modificou alguma coisa, se ele acrescentou, o que ele acrescentou em mim enquanto pessoa, enquanto cursilista, tá? E depois, no dia do encerramento, se nós conseguirmos fazer no encontro, nós vamos fazer 1, se precisar, nós vamos fazer 2,
tá? Não está bem marcado a data, depois a gente vai ver que dia nós vamos fazer. Provavelmente seja na outra semana, depois que o Astegiano fizer o último encontro, que vai ser daqui a 15 dias, tá? Então, que seja feito esse pequeno vídeo, tá tudo explicadinho ali na atividade. E um segundo momento é a avaliação do curso. Nada que a gente faz termina assim, ponto, né? Há necessidade que seja feita uma avaliação. Foi viável? Foi bom? Não foi? Que sugestão eu dou? Como que nós poderíamos melhorar? Né? O que foi importante nesse momento? Então, ele é bem simples. Só que, para podermos estar fazendo o certificado de conclusão, nós temos que ter o retorno de vocês. Então, só terá o certificado de conclusão aquele que concluir com esse trabalho. E aí, no último dia do encontro, nos 2 últimos, nós vamos estar convidando, né, toda a equipe de formação. Nós vamos fazer uma festa virtual. Vamos convidar a equipe de formação, vamos convidar os coordenadores dos nossos setores, que foram os grandes responsáveis também por nós estarmos aqui junto, para que a gente possa fazer esse encerramento, tá? E não é difícil, a gente sempre em casa tem um filho, tem um genro, uma nora, que entende um pouco da tecnologia, pede para ele fazer esse videozinho e manda para nós. Por isso que nós já estamos dando com tempo, que é para a gente ter tempo de se organizar, tá? Então, acho que alguém tem algum questionamento? Alguma dúvida? É só abrir o link e olhar lá que está tudo bem explicadinho. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Até quando que é para mandar o questionamento, Liane? Está bem explicadinho lá. Se não me engano, assim, ó. Nós vamos mandar agora. Vai terminar o curso com o último do Astegiano. E aí vocês vão ter 3 dias úteis para estar fazendo, devolvendo. Até porque vocês já vão preparando com antecedência, né? Porque se nós deixarmos mais 1 mês, 2 semanas, a coisa se perde. Então, vocês já vão pensando desde agora, já vão se organizando, e quando chegar lá, terminou o curso, se não me engano, está escrito lá. Se não estiver, eu vou mandar depois o tempo bem direitinho para a gente estar fazendo isso. Padre Pedrinho, está aí? Tô. Que bom. Estava com saudade do senhor. Muito bom ver o senhor por aqui conosco hoje, tá? Se eu não fosse eu, também sentiria saudades de mim. Humildade é tudo. Não está alagado aí em Alegrete? Oi? Não está alagado aí em Alegrete? O Ibirapuitã subiu bastante, mais de 9 metros do que o normal. Tá? Então, ó, um coraçãozinho para Lilian, nosso carinho, muito obrigado. Padre Pedrinho, nos dá a bênção, por favor. Uma boa noite, um beijo para todo mundo. Então está bem. Louvando e agradecendo a Deus pela oportunidade deste nosso encontro, também pelo dom da vida da Lilian, sempre disposta e aberta para a ação do Espírito Santo, aí nessa paróquia de São Borja Centro, também nossa gratidão ao Davi. Elevemos nosso louvor a Deus por tudo que temos e somos, e principalmente nesse dia da Natividade de Nossa Senhora, que possamos aprender de Maria, nossa mãe conquistadora, a melhor forma de servirmos ao Senhor nosso Deus. Por isso rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que pela intercessão de São Paulo Apóstolo, Nossa Senhora Conquistadora e São Miguel Arcanjo, o Deus rico em misericórdia vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Tenham todos uma boa noite e até a próxima. Obrigado. Shalom, shalom. Um abraço. Shalom. Shalom.
Shalom, shalom. O Henrique está na aula, não Shalom. deve ter ouvido que nós estamos terminando. Shalom, Shalom. pessoal. Oi, Graça. Shalom. os guris estão cortando o charque, ô Ana. Obrigado, Henrique.